Vamos começar a falar aqui sobre o tema de hoje. Você está aproveitando todo o potencial da RD Station? É um tema muito importante porque muitas empresas não usam todo o potencial, né? Geralmente fazem envio de e-mail marketing, usa alguma régua ou outra ali, mas não aproveita de fato total. A ideia aqui é passar algumas estratégias práticas para que você consiga aproveitar todo o potencial, tá? A MZ Click é uma empresa de marketing, uma agência de marketing e performance. A gente está desde 2009 no mercado. Tudo que a gente faz tem a linha de aumento de ROI e diminuição de CAC, tá? Que é o custo por aquisição por cliente. Tá? Então, tudo que a gente pensa ali, pensa muito no retorno sobre o investimento. Então, a gente cuida bastante do investimento dos nossos clientes aqui. Tá? O que a gente vai ver hoje é porque a maioria das empresas usa RD de forma incompleta. Então, alguns cenários, o porquê isso acontece, como integrar Google Ads, Meta Ads e CRM, algumas questões fundamentais aqui da utilização, que fica subutilizada na maior parte dos clientes. Como criar uma automação que gera oportunidades reais. Então, uma linha, um raciocínio prático de como fazer isso, tá? Como montar um playbook de atendimento e follow-up. Coisas simples que vocês vão implementar hoje e já vai dar resultado hoje mesmo, tá? E ali, no total, vocês vão ter aqui uma série de ações para aplicar aqui rapidamente, tá? Essa é a ideia do nosso encontro aqui. Então, primeiro, vamos começar com uma questão prática. Uma empresa aqui, fictícia, que vende bolos, tá? Só para a gente entender o racional por trás da ferramenta. Então, dentro da RD é possível fazer diversos fluxos automáticos, ali, várias automações, tá? E aqui todas elas funcionam ou por algum formulário, ou por uma landing page, enfim, você tem que ter um ponto de captação. Qual que é o objetivo hipotético aqui, tá? Atrair novos contatos e gerar interesse. Então aqui a gente está trabalhando topo de funil, tá? É esperado que essas pessoas comprem os nossos bolos? Não, muito longe disso, inclusive, tá? Mas qual que é o primeiro passo aqui? É o gatilho de entrada. Preencher o formulário, baixe o e-book 5 segredos para deixar o seu bolo sempre fofinho. Legal. É muito topo de funil ainda, mas são pessoas interessadas nesse universo de bolos, né? Ou ela está fazendo um bolo, ou ela tem o hábito de consumir um bolo com chá, com café, enfim, é alguém que de fato tem essa aproximação, a família tem esse hábito, tá? Então, qual que é a ideia? Primeiro a gente solta uma sequência de e-mails assim que a pessoa faz o download do e-book. Então, coisas que as pessoas não usam, ter um e-book, um material rico para download e uma automação aqui, né? Então, o que a gente entregaria? São 3 e-mails aqui, exemplos fictícios, claro, né? Então, aqui está o seu guia para bolos perfeitos. Então, a gente manda ali o link para o PDF, manda o agradecimento e algumas dicas no próprio e-mail. Espera 2 dias, manda o segundo, tá? Porque seu bolo cresce menos do que deveria. Então, mais dicas e um convite para seguir no Insta, enfim, tá? O link do blog com receitas. Então, são ideias aqui práticas e que vai aproximando esse lead da tua empresa, tá? O terceiro ali, você já conhece os nossos bolos artesanais? Então, ali mostra fotos, sabores, mas a ideia não é vender, é só mostrar ali que você de fato faz, tá? Qual que é a ação final aqui? A gente pode gerar um segmento, uma segmentação, que é uma ferramenta dentro da RD também muito legal, que entra no fluxo de e-mail se clicar em qualquer um dos e-mails. Então, a pessoa clicou em qualquer um desses e-mails aqui, ela simplesmente cai no próximo fluxo, tá? O próximo fluxo é esse, é o meio de funil, tá? O objetivo, tá? É nutrir e gerar o desejo pelo nosso produto, tá? Então, qual que é o gatilho? Clicou em qualquer um dos e-mails da régua anterior ali, ou visitou nossa página de catálogo. Quando a gente passa a ter o dono, ser dono do lead dentro da RD Station, tá? É possível que você comece a traquear a navegação desse lead. Então, com essa informação, você consegue inserir ele em determinadas réguas. Começa a ficar bem interessante, porque a pessoa, do nada, literalmente do nada, começa a receber alguns e-mails ali sobre a tua empresa. Não é? Então, aqui, na sequência, seria ali o segredo por trás dos nossos bolos caseiros. Então, espera 3 dias e manda um novo e-mail. Olha o que nossos clientes dizem, tá? Então ali tem avaliações reais,
questões ali de fotos de clientes, enfim, tá? Então você soltou o segundo e-mail no meio de funil e aí você solta o terceiro e-mail falando ali, quer descobrir o sabor da semana? Então mostra um sabor destaque e um link para o cardápio. Né? São coisas simples, ações simples, mas que você vai nutrindo, tá? Vai nutrindo o teu lead ao longo do tempo. Passou esse fluxo, né? A pessoa recebeu esse fluxo. E aí, vamos para o último fluxo aqui, fundo de funil. Eu digo último. A ferramenta não tem essa limitação. Você pode colocar ali quantas automações quiser. Mas aqui para completar a nossa linha lógica, tá? Qual que é a ideia? Vender. Aqui, esse último fluxo, a ideia é vender, tá? Visitou a página de encomendas, cardápio ou clicou no botão de WhatsApp ali. Poderia até colocar, preencheu o formulário de contato, enfim, algumas outras condições aqui para criar um segmento específico. E a gente solta ali alguma sequência. Seu bolo favorito te espera, a chamada direta ali para encomendar, um link de WhatsApp, site, enfim, né? Aqui são e-mails comerciais já. O segundo e-mail, a gente esperaria mais 2 dias e soltaria ali últimos pedidos. Espera mais 3 dias ali, ainda pensando no seu bolo, e aí um cupom, uma entrega grátis, um brinde. Então, aqui, claro, a mensagem é adaptada a cada uma das etapas ali do teu negócio, tem que estar associado às suas etapas comerciais também, de preferência, tá? O que é legal de tudo isso? Toda a interação do seu lead fica registrada. Então, você sabe quais e-mails ele abriu, quais e-mails ele clicou, como ele navegou no seu site. Isso vai criando um histórico de toda a navegação. E quando você entrar em contato, isso gera muita aproximação, muito contexto na tua abordagem comercial. Tá? A outra função, que também não é muito usada, que é o lead scoring, e ela é uma função muito simples e muito eficaz. Tá? Por exemplo, aqui, a pessoa que baixou o e-book, então eu tenho isso registrado, quais leads baixaram o e-book. Então eu dou uma pontuação de 10 para esses e-mails. Então eu já crio uma segmentação específica. Eu sei que do total da minha base, X clientes fizeram o download do e-book e estão ali com uma nota 10. Ah, clicou no catálogo de bolos, visitou encomendas, abriu e-mails. Então eu vou somando pontos, tá? Quanto mais importante eu entendo que a ação é, mais pontos eu atribuo. Por que isso? Quando a pessoa somar um determinado volume de pontos, aqui nesse exemplo 50 a mais, significa que ela ouviu o catálogo, ouviu a área de encomendas, ou abriu 5 e-mails. Então, são pessoas que estão bem engajadas e a gente solta uma automação para que de fato caia no seu CRM ali, para que a equipe comercial ative esse lead. É importante que a gente solta isso contextualizado. Então, com uma notificação, falando assim, olha, esse lead, ele baixou o e-book, ele clicou no catálogo, ele abriu e-mails sobre esses assuntos. Então, você recebe informação detalhada e quando você liga com contexto. Falei, baixou o e-book, aqui é da loja de bolos tal, conseguiu ali executar as dicas, deu tudo certo e tal. Enfim, você já abre um canal de contato, convida ele para ir até a loja, enfim. Né? Então, aí você faz no seu comercial de forma ativa, ao invés de você ficar abrindo ali a ferramenta e caçando e-mails, você faz isso já de uma forma mais automatizada. O sistema seleciona alguns leads e vai populando ali o seu CRM, tá? Então o seu vendedor ganha leads, né? Vai ganhando mais escala de atendimento. Quando que a RD não entrega todo o potencial? Então, às vezes a pessoa tem RD, mas não está aproveitando, né, todo o potencial da RD Station. Campanhas que geram lead, mas sem contexto. Então, o lead é muito fraco, cai ali de repente uma página e se inscreve numa news, mas é um lead muito topo de funil, descontextualizado ali da sua segmentação. E aí você vai encher a sua base de leads sem nenhum contexto. Né? Então, não é legal encher a RD Station. Sabe essas linhas de pensamento assim, vou comprar uma base, enfim, né? Enche a RD de leads, aí diminui a entregabilidade do e-mail, pode gerar spam. Então, é um problema, tá? Tem que cuidar bastante das campanhas, devem ser campanhas bem direcionadas, ações muito bem direcionadas ali, tá? Automação genérica. Então, eu vou falar um pouco de automação genérica aqui também, mas não tem muito sentido soltar uma automação por soltar. Você sempre tem que ter ali uma estratégia de plano de fundo, tá? E um time sem clareza sobre o que é lead bom
né? Isso é uma outra questão muito importante. Quando você começa a montar as campanhas, você não define um perfil de cliente ideal, você não sabe quem é o seu cliente ideal, então começa ali a mexer em preço, e não é necessariamente esse o caminho, tá? Entender o seu cliente é muito importante para fazer as ações aqui, né? Desde o começo, oferecer um material rico de qualidade, que tenha contexto, responda a dúvidas dos seus clientes, de perfil ali ideal, né? De preferência, tá? Com relação a RD, seguindo alguns outros parâmetros aqui importantes, tá? O que é o combustível, né? O que gera origem dentro da RD? São as campanhas de Google Meta, tua própria base de dados, né? Às vezes o cliente fala, mas eu só tenho 500 leads, eu só tenho 1.000 leads. Então, poxa, você tem 1.000 leads, né? É melhor ter 500, 1.000 leads muito bons, engajados, do que ter ali 10, 20 mil leads que não abrem o e-mail, que marcam como spam, que não interagem. Então, não faz sentido, tá? Ter uma ferramenta tão legal para ter uma base ali só para mandar e-mails frios ali, tá? Então, campanha de Google e Meta, SEO, o tráfego direto também ajuda bastante, tá? Isso tudo é origem e, de fato, é o que faz ali acelerar o acesso, né? Então, quanto mais acessos, mais possibilidades de interação. A automação, que é algo muito legal, é o coração da RD também, né? Você consegue fazer nutrições, como eu mostrei no exemplo da loja de bolos ali, e também trabalhar o lead scoring, que é segmentando a tua base, quais são os principais clientes, né? CRM, aqui é calcanhar de Aquiles de muitas empresas, muitas têm o CRM, mas não usam o CRM, então você tem empresas ali diariamente caindo leads e o pessoal do comercial não dá conta de atender ou esquece de atender ou demora para atender, o que também é pior, né? Então, o follow-up, tempo de resposta, isso está totalmente atrelado à taxa de ganho. Ou você faz isso rápido, ou você vai gerar um problema, tá? E os relatórios dentro da RD, eles são muito legais, você tem todos os canais de aquisição, e quando você usa bem essa integração do marketing com o comercial, que é o CRM, você sabe exatamente quais leads compraram. Então, você consegue fácil entender qual canal te gera mais resultados, te gera mais retorno, de uma forma muito transparente ali, tá? Então, quando isso tudo aqui está bem resolvido, o ROI aparece com muita clareza ali dentro da ferramenta, tá? Por exemplo, de um fluxo ruim, tá? Você faz ali um anúncio, ação de SEO, tráfego direto, não importa, tá? A pessoa acessou, faz ali um cadastro de news, você tem um pop-up, um formulário ali, ele vai entrar na RD Station e você solta uma automação jogando direto para o CRM. É muito cedo, né? Então a pessoa ali acabou de virar ali um assinante da sua news e o seu comercial já está ligando, você não quer comprar aqui? Não faz sentido, tá? O ideal, né? O ideal é que você faça mais qualificado. Então, por exemplo, você fez um anúncio, aí você tem uma landing page ali ou a própria página do seu site, tá? Com um WhatsApp, né? Aí sim começa a fazer sentido. Quando a pessoa clica no botão de WhatsApp, entra ali como lead na RD Station, você faz uma automação para o seu CRM e aí o follow-up é muito melhor. Porque a pessoa que preenche o formulário de WhatsApp é alguém que quer falar com você por algum motivo. Então, aqui as coisas acontecem de uma forma muito melhor, tem muito mais qualidade, tá? Do que nesse primeiro. O ideal nesse exemplo aqui não é jogar para o CRM, é jogar para uma régua de automação, onde você mostra ali os diferenciais do seu produto, pode até falar sobre tempo de empresa, enfim, são várias estratégias possíveis aqui, mas é muito mais relacionado a uma dúvida, a um começo, a um topo de funil mesmo, tá? Então são bem diferentes aqui as automações, por isso que é muito importante, né, você entender bem o que você está desenhando dentro da Relay Station, tá? Então sempre nessa linha aqui uns exemplos, né? Fluxo 1, topo, fluxo 2, meio, fluxo 3, fundo, um jogando lead para o outro, né? Sempre de cima para baixo, né? Do topo para o fundo. Então, isso é muito importante porque os leads já vêm se engajando ao longo do tempo, eles vêm ganhando corpo, tá? Vão despertando a curiosidade sobre o teu negócio. Vocês vão pontuando através do score ali, né? Isso daqui joga para o radar comercial. Então, o lead cai muito mais quente e você otimiza o trabalho da sua equipe comercial. Em vez de você falar ali com 20 leads desqualificados, você fala com 5 bem qualificados. Faz muita diferença ali, você economiza a equipe comercial, economiza
diminui o tempo de venda, é tudo melhor aqui com essa linha de pensamento, tá? Separando curiosos de compradores, isso é uma coisa que é importante, tá? Quando você faz um formulário dentro da RD, você pode colocar campos específicos. Então, por exemplo, tá? Eu posso colocar um dos campos ali naquele determinado formulário, né, para fazer o download de material rico, o cargo da pessoa. Se ela tem um cargo de marketing, se ela tem um cargo financeiro, se ela tem um cargo, enfim, né? Se ela está começando, ela é um estagiário, enfim, você tem ali as opções. E quando a pessoa preenche isso, você vai criando segmentos. Né? Então, a pessoa que seleciona marketing, poxa, já está muito perto, falando aqui de MZClick, está muito perto do perfil ideal para nós. Né? Então, faz sentido eu manter uma comunicação de um tipo mais focado para uma linha comercial ou mais para uma linha de entendimento dos problemas, né, que as pessoas de marketing têm. Quando uma pessoa preenche como estagiário, é uma outra comunicação, ela pode participar de conteúdos mais topo de funil, conteúdos mais educacionais, mais genéricos de uma forma geral. Então, são coisas distintas, tá? Então, você vai criando segmentos. Quando você começa a olhar para a sua base dessa forma, vai ganhando o que? Personalização da comunicação. Esse é o ponto, tá? Então você pode fazer a mesma coisa, abriu o e-mail, soma 10 pontos, clicou no CTA comercial mais 50, foi na página de serviço, soma 10, e tudo isso vai priorizando o quê? A tua ativação comercial, né? Vai ativando isso dentro do CRM, mostrando leads com mais qualidade, tá? Essa é a ideia. Follow-up. Follow-up não tem nada a ver com a RD Station, mas tem, né? Por que isso, né? Quando você faz ali, recebe uma oportunidade dentro do CRM da RD Station, né, que ele faz uma integração completa, mas ele interage com outros CRMs também, tá? Não é só o próprio da RD. Mas você recebe ali um alerta automático, tá? E qual que é o ponto crucial aqui? Tem que responder rápido, né? Foi a época que você conseguia receber um e-mail e ficar 2, 3 dias sem falar com o lead, você ligava depois de 2, 3 dias e estava tudo bem. Né? O lead atendia, falava com você. Hoje nós não temos essa paciência. Né? O dia começa e acaba rápido, os assuntos se sobrepõem e a pessoa quer resolver logo o problema que ela tem. Então, se você não responder nessa mesma velocidade, não tiver conectado a isso, o lead bom envelhece em minutos. Essa é a questão. Às vezes você recebe um lead excelente, ficou ali 2, 3 horas paradas, 2, 3 dias parados, simplesmente, mas não vai mais ser um bom lead, vai ser um cara que já pediu orçamento para outras 3 empresas, de repente até já fechou, e você vai fazer ali vai se frustrar ali, vai frustrar também o seu lead, o seu futuro cliente ali, tá? Então, dentro do CRM da RD especificamente, quando você deixa um lead esfriando em alguma das etapas do funil, ele troca a cor, o que é importante. Se você tem uma tarefa atrasada, ele marca ela como vermelho. Então, é um CRM muito bom, funciona muito claramente. Né? Quando você troca o lead de uma etapa para outra no funil, você pode mandar uma automação direcionando o lead para um closer, por exemplo, se você tem SDR, ou então você pode direcionar uma tarefa automaticamente. Né? Então, eu troco ali a fase do CRM, eu solto uma tarefa de follow-up para fazer uma ligação. Então, é muito legal. E quando você manda e-mails por dentro do próprio CRM, você cria um traqueamento a mais, porque no CRM, quando você envia um e-mail e o seu lead abre o e-mail, ele gera uma tarefa automaticamente, por exemplo. Então, aqui eu estou falando mais do CRM da RD Station, mas existem muitos outros CRMs ali e é fundamental que a tua operação comercial tenha, tá? Evite usar planilhas, bloco de notas, agenda, isso não funciona mais e você não consegue ganhar produtividade no seu dia a dia comercial, tá? Para que a sua RD funcione certinho, que são questões básicas, tá? Questões básicas para você arrumar ali a tua RD Station. Coloca o código de monitoramento, tem que estar tudo funcionando redondinho em todas as páginas, tudo rodando ali de uma forma ok, tá? Os seus domínios, tá? Landing page, e-mail, tem que estar funcionando, todas as configurações ali dentro da hospedagem funcionando corretamente, para que a entrega de e-mail fique 100%, tá?
né? Fluxos de automação, façam sempre por etapas, tá? Se você tem 3 automações, é o ideal. Uma de topo, uma de meio, uma de fundo, já está muito bom. Está melhor do que muita gente aí que mistura, tem 3 de topo, não tem uma de fundo, enfim, tá? Essa é uma estrutura aqui mínima, tá? Formulários nativos, e aí já funcionam super bem, já estão totalmente conectados com o RD, mas quando você tem formulários no seu site, uma coisa muito importante é que você vincule, faça o vínculo de um campo com um determinado campo da RD, tá? Isso é feito dentro da própria RD Station, integração ali. Você consegue selecionar quais os campos estão relacionados aos campos do seu lead. Se você não faz isso, vai ficar quebrado, tá? O formulário não vai chegar ali as informações dentro da RD. É importante fazer isso. E as contas todas integradas de ads, tá? Faz as conexões ali. Isso ajuda bastante também, porque, por exemplo, quando você pega uma conta de Meta Ads e faz um formulário, uma campanha direcionada a um formulário, por exemplo, dentro do Meta Ads, você pode criar um gatilho. Então, quem preencheu aquele formulário dentro do Meta Ads automaticamente cai num fluxo topo, num fluxo de funil ali, tá? Uma coisa quando você tem CRM da RD e a RD Marketing ali, é ter certeza que você tem uma automação que direciona os leads para o CRM, né? Porque os leads não vão automaticamente. A pessoa, quando se torna lead na RD Marketing, ela não se torna um lead lá no CRM, a menos que você crie uma automação para isso, tá? Então, é importante criar essa automação, tá? Né? E testem. Então, vê se isso está funcionando. Vai lá no formulário do site, preenche, vê se o RD Marketing está fazendo um lançamento no CRM, por exemplo, tá? Fica muito de olho, porque aí você tem a certeza que o seu comercial vai abastecer com leads ali quentes, tá? Então, com essas dicas simples aqui, a sua RD está pronta para gerar oportunidades e você ali melhorar muito o seu desempenho. Legal? Contem com o MZ Click aí. Muito obrigado pela participação.